né? Quanto mais pessoas estiverem aqui para poder ministrar, tocar, isso vai ser muito mais gratificante. E outra, vai dar para os irmãos fazer um revezamento para poder participar do culto, porque todos os domingos é os mesmos irmãos que estão aqui. Né? E fala aí, agradeço a todos esses irmãos que têm servido aqui de alguma forma, né? Que faz parte do Ministério de Louvor. Mas se você é interessado, irmãos, por fazer parte, nos procure. Tá? Vamos orar, vamos tomar um café aí, para que isso possa fluir. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito grandioso aqui na nossa igreja. Né? Algumas pessoas falaram, pastor, a gente já pensou, já deu uma ajeitada no som, agora rede social, logo nós estamos gravando CD. Eu falei, opa, aí é a fé demais, irmão, pode pôr fé nisso. E glória a Deus, eu tenho certeza que à medida que o seu coração desejar, estiver desejoso por aquilo que Deus tem, com certeza nós vamos viver. Viver os propósitos de Deus é a melhor coisa deste mundo. Então, olha para o irmão que está do seu lado e fala, irmão, se você tem algum dom aí, por favor, se você tem dom de liderar, se você tem dom de participar, cuidar das crianças, se você tem dom do multimídia, ficar ali, se você... É só interessar, irmãos, esse dom aqui é fácil de receber de Deus. Só você se interessar e falar, pastor, eu me identifico aí com multimídia, eu me identifico com louvor, eu me identifico com os kids. Isso é aberto para todos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmãos, reforçando 2 avisos. Amanhã, escola da família, às 20 horas. Você que não participou ainda, dá tempo de você participar. Nós temos ainda acho que mais 3 lições ou 4 lições, se eu não me engano. Amanhã, eu não vou falar o tema aqui, que o tema é muito picante. É muito picante. É isso aí, casal. Amanhã a chapa esquenta aqui. Então, você que é casado, você que está noivo, vai casar, você pode vir participar, tá bom? Tá? E você também, ó, irmãos, como uma coisa aqui, existem pessoas no nosso meio que moram juntos também. Se você quiser vir, pode vir participar também. Deus tem muito para falar para você também, tá bom? Então você vem amanhã às 20 horas, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. A Dai podia preparar algum jovem para cuidar das crianças, porque muitos casais dão desculpa de deixar a criança em casa, não poder trazer criança. Então, depois a Dai vai preparar alguém para cuidar das crianças aqui dentro da salinha, tá bom? Isso, pode ser. Glória a Deus. Outro aviso, na terça-feira, cadê os homens aí? Irmãos, ó, escuta o que eu estou te falando, irmãos. A gente tem vivido um tempo, não é eternamente, em que as mulheres têm se destacado muito mais do que os homens. E nesses dias, irmãos, Deus tem falado tanto comigo, muitas vezes Deus tem usado a minha esposa, mas dessa vez não foi. Não foi, Deus me pegou de jeito. Deus falou assim, reúnam os homens da sua igreja. Reúnam os homens da sua igreja. Então, quero fazer um convite a você. Pode ser qualquer idade. De 13 anos para cima. Não precisa ser casado, não. Qualquer homem. É homem aí? Você também é homem. Você pode vir, viu? Pode vir. Vai falar de homem. Caráter de homem, nós vamos falar. Você pode vir aqui na terça-feira, às 20 horas. Nós vamos ter um momento de adoração. Nós vamos orar muito juntos como homem. Nós vamos orar pela nossa casa. Nós vamos orar pela nossa igreja. Nós vamos orar pelos nossos filhos. Nós vamos fazer isso junto. E não é só nessa terça-feira. Eu quero prolongar para todas as segundas terça-feiras do mês. Toda segunda terça-feira do mês, segunda semana seria, né? Você tem um encontro marcado aqui com a gente. Homens. Só para homens. Hã? Os brabos da Zona Leste. Só para homens. Você tem bigode aí, filho? Não tem? Então deixa crescer aí. Amém. Eu creio que vai ser muito, muito bom esse momento a gente estar junto. Nós vamos agendar para subir para o monte junto, para a gente orar, para passar um tempo junto. A gente precisa disso. A base, a estrutura da igreja, de um lar, é o homem, filho. E você precisa saber que você é essa base. Você é essa estrutura. Você é o guardião do seu lar. Então, olha para o homem. Se tem algum homem aí do seu lado, fala aí. Terça-feira você tem um encontro marcado com o pastor aqui. Se você não puder vir por causa de condução, avisa que o pastor vai buscar. Mas a gente tem que estar aqui 8 horas. Eu te busco mais cedo.
Pastor, ó, eu não consigo ir porque eu não tenho condição. A gente dá um jeito, filho. A gente tem irmãos que tem carro aqui. Tem irmãos que... Irmãos, tem gente aqui, tem jeito para tudo. O que não tem jeito é para desculpa. Que chega de desculpa no nosso meio. Então eu conto com vocês aqui na terça-feira. Vai ser benção. Glória a Deus, amém. Vamos lá. Irmãos, abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. Deixa aberta lá. Eu quero falar nesta noite. Tomar uma água aqui, que essa semana eu sarei. Na realidade, eu peguei na semana, no começo da semana, eu não saí para nada. Peguei conjuntivite, já sarei, tá, irmãos? Conjuntivite. Fiquei resfriado. Você sabe quando pega um resfriado desse, você fica só o pó, né? Você não quer levantar da cama, né? Algumas vezes tive que levantar. Mas, irmãos, eu falo para você, agradeço muito aqueles que oraram por mim, oraram pela minha família, né? Que é um passando para o outro. Pegou o marido, pega todo mundo. Pegou a esposa, pega o filho, pega todo mundo. Então, agradeço a cada um dos irmãos que têm orado. Mas eu queria falar nesta noite sobre algumas palavras que Deus falou no meio de uma batalha. Quando eu li esse texto, eu lembrei de tudo que nós já passamos. Nós passamos diversas situações difíceis na nossa vida, sim ou não? Você já não passa, você passa até hoje, eu acredito que você passa até hoje. Mas sempre Deus te dá uma palavra no meio de uma guerra. Sempre Deus te dá uma palavra no meio da batalha. E todos nós temos batalha. Todos os dias da nossa vida, a partir do momento que você levanta da sua cama, existe uma batalha para que você possa vencer. Ou você vence a batalha, ou você é derrotado por causa de palavras. Mas compreenda comigo, Deus sempre liberou uma palavra na hora da resistência. Eu queria que você lesse comigo lá, 2 Crônicas, capítulo 20 em diante. Diz assim, vai dar para projetar? Agora está com multimídia bom, viu? Agora não tem como os irmãos falar. Aí... capítulo 20, versículo 14, tá? Eu vou lendo aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. A congregação era onde as pessoas estavam reunidas, como nós estamos aqui. Dizendo assim, sobre Jeaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, vai vendo os nomes, levita dos filhos de Asaf, e disse, dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ou seja, o profeta se levantou aqui, no meio da congregação, para liberar uma palavra para todos que estavam ali, e até mesmo o rei Josafá, porque eles iam para frente de uma batalha. Preste bem atenção no que Deus está falando com você aqui. Preste atenção ao que vos diz o Senhor. Ele está falando assim, ó, não temais, nem vos assusteis por causa da grande multidão, pois a peleja não é vossa. Diz assim, a peleja não é minha. Fala assim, a luta não é minha. Aí ele continua dizendo o seguinte, mas de Deus. Aleluia. Ele continua falando assim, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira, dizis, encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis de pelejar, ou seja, eles estão indo para a guerra, mas aí o profeta fala assim, olha, essa batalha não é sua, mas vão e fiquem parados. Preste bem atenção no que ele está falando. Porque a peleja não é sua. Tomai posição, pois não tereis de pelejar. Ou seja, você não vai ter que lutar. Continuando falando. Tomai, pois, posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá, que era o rei, se prostrou com o rosto em terra. Por causa da atitude do rei Josafá, olha o que aconteceu.
todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas e os filhos de coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, eles pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Abaixa a sua cabeça por um instante, Pai, em nome de Jesus. Oh Senhor, nós glorificamos o Senhor por esta palavra, Deus, porque nós temos, ó Deus, a certeza e a convicção que todas as lutas, pelejas que tivemos, ó Deus, o Senhor sempre esteve à nossa frente, e muitas delas, ó Deus, nós que queríamos, ó Deus, nós nos colocamos em posição de batalha, e até lutamos, reagimos, mas como esta palavra diz, ó Deus, que o Senhor peleja por nós, então hoje nós temos a certeza e a convicção que basta nós nos posicionarmos na posição que Josafá esteve, assim como o povo de Israel ficou, para que o Senhor pudesse agir no nosso meio. Senhor, nós sabemos que esta causa não é nossa, mas é sim do Senhor, porque o Senhor toma toda a nossa bronca, o Senhor toma todo, Senhor, os nossos desafios. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo a cada um que está aqui. Dai-nos, Senhor, uma revelação sobre esta palavra. Libera sobre nós, ó Deus, visão nesse momento. Leva-nos a compreender, ó Deus, que nós nunca estivemos sozinhos em nenhuma das dificuldades ou problemas que temos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você prestou atenção nesse texto, irmãos? Eu estava lendo esse texto hoje, ontem à noite, e Deus falando comigo assim, cara, como pode? Eu pensando assim, como pode? O povo está reunido no meio da congregação, e eles estavam tementes, temerosos, porque eles sabiam que eles iam lutar, eles sabiam que eles iam ter uma batalha. Mas de repente surge um profeta, a boca de Deus, para falar. Você sabe que naquele tempo Deus usava muitos profetas, você sabia disso? Hoje não, Deus fala diretamente com você, Deus continua usando os profetas. Sim, Deus continua usando os profetas. Por isso que você precisa crer no profeta, como a Bíblia diz, para que você possa prosperar. A Bíblia diz que você crê nos profetas e prosperareis. Alguns profetas têm liberado palavras sobre a sua vida e você não acredita. Mas esta é uma verdade. Você crê que Deus te livrou, Deus te salvou, Deus mudou a sua história, sim. Todos nós cremos, mas uma verdade é, se eu crer num profeta, na palavra de um profeta, aquilo pode acontecer e tornar real na minha vida. Porque a boca do profeta disse. Agora aqui, se levantou o profeta para falar, acalmar o coração daquele povo, porque ele estava eufórico, porque era grande a multidão, eles estavam com medo de pelejar. Só que surge o profeta e fala assim, olha, é o seguinte, vocês não vão ter que lutar essa luta. Rapaz, como? Consegue imaginar isso? É que hoje o nosso tempo é diferente, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você está aqui dentro da igreja e de repente vê um monte de gente, aqueles anticristo doido para acabar com a igreja. Aí Deus fala assim, não lute, a peleja não é sua. E aí o cara vem para cima de você, qual vai ser a sua reação? Qual vai ser a sua reação? Você vai ficar com medo, seu coração vai acelerar, você pode até revidar. Desligou, tá vendo? Você pode até revidar. 5 minutos, Jesus. Porque dependendo do seu tamanho físico, você pode bater no cara. Você pode matar o cara, de espancar o cara. Né? Não é verdade? Os irmãos falam assim, mas pastor, eu sou crente, pastor, eu não sou. Eu duvido, filho, que na hora que você fica nervoso não te dá vontade de contar até 5. Nós somos carne, irmão. Nós somos carne. Eu estou aqui para abrir seus olhos diante de uma realidade. Aquele povo estava com medo, mas eles deviam ter falado assim, se eles virem, vai ter. Vai ter aí, se vir para cima de mim, vai receber. Olho por olho, dente por dente. Aqui se fez, aqui se paga. Só que o profeta se levanta e fala assim, a luta não é sua. Aí Josafá, ele falou para todos, Josafá tem uma atitude, o líder daquela congregação, o líder daquela nação, ele ouviu. E ainda, a Bíblia continua falando assim, ó, fique parado, ou seja, não faça nada.
como? Aí ele fala assim, e mais? Não saia, não se mova de onde vocês estão. Aí depois ele dá uma direção para eles irem para o outro lado, que lá eles vão se encontrar, porque ele fala que a peleja não é sua, a peleja é do Senhor vosso Deus. E ele continua falando várias coisas aqui. Eu consegui tirar desse texto, irmãos, 7 coisas, 7 verdades que nós precisamos aprender quando Deus fala no meio de uma batalha. Qual foi a primeira coisa que Deus falou aqui, que nós lemos, se você leu comigo, você vai compreender. A primeira coisa que Deus falou aqui no meio da batalha, Deus falou assim, não tenha medo. É óbvio que as pessoas no meio de uma batalha, elas ficam com medo. Qualquer tipo de batalha. Nós enfrentamos qualquer tipo de batalha na nossa vida. Você enfrenta a batalha conjugal, você enfrenta a batalha financeira, você enfrenta batalha espiritual. Muitos não enxergam. Eu acredito que se Deus abrisse os seus olhos para você ver a batalha que está aqui, para você compreender essa mensagem, você ia ver a batalha que está entre anjos e demônios, lutando por sua causa. Para que você pudesse compreender a revelação que Deus está te falando, filho, não tenha medo, porque a batalha é do Senhor. E às vezes nós queremos tomar a frente dessa batalha, e aonde nós colocamos Deus? No fim. Às vezes nem no fim da batalha. Mas Deus falou aqui, ó, e disse o seguinte, dai ouvidos, ó, rei, ó todo Judá, vós moradores de Jerusalém, e tu, e ainda ele fala assim, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, não temais. Não temais. Deus está falando com algumas pessoas aqui. Filho, não tema diante da batalha. Talvez a enfrentar a situação financeira, desemprego. E Deus está falando, não tema. Sou eu que estou à frente dessa batalha. Deus disse isso. Não temais, foi a primeira palavra que Deus disse. Agora, muitas vezes o diabo quer usar o nosso temor, suposto medo, como acusação, falando que nós somos covardes. Se você ouve a revelação e a mensagem de Deus te falando, filho, não tema, você pode até ficar com medo. Você pode até ser reprimido. Mas nunca você pode ser um covarde. Por quê? Porque você tem que se posicionar e saber que Deus tomou as suas dores, filho. O que Deus fez naquela cruz entregando Jesus é tomar as suas dores. Deus tomou. Por que a Bíblia fala assim, que estava sobre ele o castigo que nos trouxe a paz? Porque não tem castigo para você. É tempo graça agora, filho. Em breve seremos julgados. Cada um segundo as suas obras. Mas escute o que eu estou falando. Não tenha medo diante de uma batalha. Qual que é a batalha que você está enfrentando hoje? Qual que é o problema que você está enfrentando hoje? Fale para Deus. Fale para Deus. Deus usou a boca do profeta para falar, não temas, e Deus está falando com você hoje. Não temas. Olha para o irmão que está do seu filho, não tema. Não tenha medo diante desse problema que você está passando. Talvez o seu marido é a sua batalha. É verdade. Talvez a sua esposa. Quando Jesus falou assim, no mundo tereis aflições, pode ser que a sua aflição é, filho. Está no seu casamento. Mas ele fala, tem bom ânimo, porque ele venceu. E aí, você vai vencer? Se você se posicionar diante da batalha, você pode vencer. Nunca retroceda. Nunca olhe para trás. A maior batalha dentro de um relacionamento conjugal, sabe qual que é? É eu estar aqui na frente com a minha esposa e olhar o que eu vivi lá no passado, quando era solteiro. Maior batalha. E a maior batalha dos casais hoje, filho, é saber que o seu casamento é bênção de Deus. E a batalha não é sua, é do Senhor. Simplesmente se posicione, se posicione. Josafá estava com medo. Mas Deus falou para ele, não tenha medo. Quando ele olhou a multidão, ele ficou com medo. É óbvio que ele ficou com medo. Mas Deus falou para ele, a palavra que Deus deu para ele é, não tenha medo. Então eu falo para você, a primeira palavra dessa mensagem, não tenha medo. É normal sentir medo. Você é um ser humano.
Mas eu continuo dizendo, não tenha medo. Qual é a sua batalha hoje? Talvez é de comprar uma casa, tomar uma posição e comprar uma casa. Não tenha medo. Talvez é de comprar um carro. Não tenha medo. Se posicione. O fato de posicionar é você estar ali aguardando em Deus, você pedindo instrução de Deus, você ouvindo Deus, você sabendo que Deus cede toda a orientação possível para que você possa ser bem-sucedido. A palavra é, não tenha medo. Talvez você precise tomar uma atitude no seu relacionamento, e você não tomou porque você está esperando Deus falar, e Deus está falando para você, não tenha medo, porque é Ele que faz as coisas acontecerem no meio da batalha. É Ele que livra. E às vezes nós ficamos esperando a isso. As coisas estão acontecendo debaixo dos nossos olhos. Situações, desgastes. E aí nós estamos ali temeroso. Aí Deus fala para você, não tenha medo, filho. Não tenha medo. Não tenha medo. Isaías 43, capítulo 1. Ele diz o seguinte, porque eu, Senhor, olha o que o Senhor está falando aqui, ó. Porque eu, Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Não temas, sou eu que te ajudo. Deus está falando através do profeta Isaías. Sou eu que te ajudo. Aí o 43, versículo 1 diz assim, mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, e tu és meu. Deus está te chamando pelo teu nome, e você é do Senhor. Olha que interessante, filho. Uma palavra aqui, para você não ter medo mesmo, não ter medo. Essa é a palavra. É que Deus sabe até quantos cabelos tem na sua cabeça. E isso faz com que você seja mais encorajado. Lucas capítulo 12, versículo 7 diz assim, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, ele continua dizendo, bem mais valeis que muitos pássaros, muitas aves, muitos pardais. Você vale muito para Deus, filho. Agora, por que você está com medo? Olha novamente para a pessoa que está do seu lado e fala, não tenha medo. Eu não quero ser aquele pastor que fica falando para você repetir não, tá? Mas é bom você frisar. Eu não tenho medo, eu não posso ter medo, eu não vou temer. Deus é comigo. Você tem que sair daqui desse jeito hoje. A segunda palavra que Deus liberou no meio da batalha, qual foi? Você estudou comigo aí, você leu, diz assim, não desanime. Eita, Willy, 20 anos de conversão, 15 anos de conversão. A maior batalha minha hoje é se firmar dentro da igreja. Né? Talvez isso está no pensamento de muitas pessoas. Mas Deus continua falando, filho, não desanime. Não desanime, por mais que venham as situações difíceis, provações, problemas, dificuldades, não desanime. Foi a segunda palavra que Deus falou no meio da batalha, tendo fé. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 15, ele falou que não vos assusteis. O que significa não vos assustar? Significa não ficar estressado. Tem algum irmão estressado aí do seu lado? Não ficar estressado, não ficar perturbado. A cabeça dos homens hoje em dia se perturbam por causa da questão financeira. Eu falo para você, nesse tempo que eu fiquei em casa, eu falo assim, foi o tempo que eu fiquei mais em paz, irmãos. Mais em paz. Eu recebia X salário, aí de repente você recebendo o seguro-desemprego que corta no meio, recebe metade. Fala, não dá para pagar muito não, mas vamos virar isso aqui. Desse jeito. Por quê? Sabendo que Deus é o supridor, filho. Deus supre as nossas necessidades. E por causa de situações, eu não posso desanimar. Vai procurar emprego, não achou emprego, desanima fácil. Começa a estudar, começa uma faculdade, de repente no meio do caminho para, desanima fácil. Deus está falando para você, não desanima, filho. Começou o CME, ô glória! Aí de repente tinha 10, agora só tem 5. Não desanime os 5. Não desanime. Não desanime. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem o cansaço físico, mas eu falo para você, não desanime.
Porque muitos perdem a disposição por causa dos obstáculos que surgem no meio do caminho. As pessoas param. O inimigo se levanta com uma certa resistência sobre a nossa vida que nos faz parar. Talvez você casou faz pouco tempo. E aí no meio do casamento agora, esse pouco tempo, começa agora o conhecimento, se lixar. É o momento de conhecer um ao outro. E aí você começa a desanimar. Porque, irmãos, a gente começa a dizer assim, ó. Eu olho para os casamentos antigos e falo assim, não se fazem mais casamento como os de antigamente. Porque hoje em dia é assim. Pintou qualquer situação ruim, já corre para a casa do pai. Corre para a casa da mãe. Não é verdade? É assim que acontece. Então eu quero liberar essa palavra para você, filho. Não desanime por conta dos problemas conjugais. Levante a cabeça. Peteca essa bola aí, filho. Deixa ela cair, não. Você quer vencer esse desânimo aí? Vem amanhã. Vem amanhã que vai ser uma benção. Tenho certeza que o seu casamento nunca mais será o mesmo. Não vai ser, eu tenho certeza disso. Deus está falando aqui. Tenha de bom ânimo, filho. Tenha bom ânimo. Nós temos, portanto, sempre bom ânimo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, ou seja, vivendo fora da presença de Deus, o corpo fala de alma, o corpo fala de você estar fazendo a tua vontade. Então está falando aqui, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, estando no corpo, nas suas vontades, nos seus desejos, nas suas emoções, é aula de Semier, estamos ausentes do Senhor. Então olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, filho, não esteja sempre no seu corpo. Fala assim para ele. O corpo fala de alma, vontade, desejos, emoções. E toda vez que você fazer a tua vontade, o teu querer, você não dá liberdade para Deus agir. Você não deixa o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. É isso que acontece. Davi disse algo poderoso, preste bem atenção. Ele diz o seguinte no Salmo 118. Ele declara que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipe. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as destruí. Ele está falando porque muitas coisas aconteceram na vida de Davi que pudesse trazer desânimo para ele. Muitas coisas vieram para que ele pudesse abandonar tudo. Mas ele falou assim, todas vieram até mim, mas eu as destruí em nome do Senhor Jesus, porque é onde está a sua força para que você possa vencer o seu desânimo. É no Senhor Jesus. Você só vai vencer o desânimo quando você estiver completamente em Cristo. Porque o desânimo vai vir. Vai haver momentos de você querer largar tudo, abandonar tudo. Vai haver momentos de você nem querer sair da sua casa para vir para o culto. Vai haver momentos de você nem querer, irmãos, sair de casa por causa de desânimo. Mas preste bem atenção. Esteja no Senhor. A palavra que Ele libera para você hoje, vença o desânimo. É essa palavra do Senhor para nós. Quando você enche a sua mente da bondade do Senhor, você declara viver debaixo da sua graça. Você tem ânimo para enfrentar o dia mau e os inimigos que levantam contra você. Terceira palavra que Deus falou diante da batalha. Deus falou o seguinte, filho. A batalha não é sua. Deus falou, a batalha não é sua. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 15, ele diz assim, pois a peleja não é vossa, mas é minha. Então Deus está falando para você, a luta que você está passando hoje, né? Talvez as pessoas falam para você, aceite Jesus, você não vai ter mais luta. É mentira, você vai ter, porque você vai começar a conhecer a verdade com outros olhos. Eu costumo dizer o seguinte, que quando eu estava no mundo, eu não tinha revelação do que era certo, eu fazia as coisas erradas, porque eu achava natural, normal. Então a maior batalha do cristão hoje, sabe qual que é? É a verdade. É a verdade, porque naquele tempo nós vivíamos na mentira. Fazia coisa errada e achava tudo normal.
Porque nós estávamos habituados, estávamos acostumados daquela forma. Quando você se converte, tem uma nova vida, Cristo te lava, te muda, aí você começa a ter outro tipo de revelação. E o que acontece? Nesse outro tipo de revelação, você começa a ver as coisas como aconteciam, as coisas ruins. Então você não faz mais, embora a sua alma grita para que possa ser feita. É uma batalha. A sua alma querendo fazer, a sua carne querendo fazer, mas o seu espírito fala assim, você é uma nova criatura, então você não faz. Então se tornou uma batalha, uma luta diária. Você lutando contra o pecado, você lutando contra a sua mente. É o tempo todo assim. Mas Deus fala para você, a batalha não é sua. A batalha não é sua. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 47, diz assim, saberá toda esta multidão, Davi dizendo, que o Senhor salva, não com a espada, nem com lança, porque o Senhor é a minha guerra, e Ele vos entregará em nossas mãos. Olha o que ele está falando. São muitas as guerras, mas você tem que se levantar e entender que a batalha não é sua. E todas as vezes que você entender que a batalha não é sua, você começa a declarar que a batalha é do Senhor. O que eu estou vivendo, o que eu estou passando, Deus já tomou isso como guerra para mim. Deus vai fazer com que eu vença isso, porque eu estou nele, ele está em mim. Essa é a verdade. Agora, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22, diz assim, diz a Escritura que, tendo eles começado a cantar louvores, olha que interessante, e a dar louvores, pôs-se o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os filhos do Monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, foram humilhados, foram derrotados. Sabe por quê? Porque quando eles compreenderam que Deus falou assim, a batalha não é sua, eles começaram a louvar o Senhor. Eles começaram. Qual é a sua reação diante de uma batalha? Vem a murmuração, vem o medo, vem vontade de chutar tudo para o alto, vem vontade de jogar toalha. Mas aqui a Bíblia está mencionando que eles adoraram, louvaram o Senhor. Isso é chave para a minha vida e para a sua vida. Para que nós possamos, irmãos, resistir a esses momentos de batalha, sabendo que Deus tomou a nossa batalha, o seu papel simplesmente é louvar e adorar Ele. O seu papel é simplesmente adorar ao Senhor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim, adore o Senhor no meio da batalha. Quarta palavra que Deus falou aqui, nessa guerra, Deus falou assim, posicione. Se posicione, filho. A guerra está aí, a batalha está aí. E às vezes nós temos uma postura de derrotado em meio às situações, às dificuldades. Porque as coisas não acontecem, nós temos posição de perdedores. Mas Deus está falando para mim e para você hoje, se posicione, filho. Qual é o tipo de posição que Deus quer que você e eu tenha? Posição de fé. A posição de fé, irmão, leva a gente a receber coisas extraordinárias em Deus. É posição de aquele que está recebendo algo de Deus, mesmo que as coisas não estejam acontecendo. Os seus olhos não estão vendo, mas Deus está falando, eu já liberei, filho, receba em fé. E você está aí, precisando se posicionar em fé. Precisamos nos posicionar em fé. Tomai posição. 2 Crônicas 20, 17. No encontro não tereis de pelejar. Tomai, pois, posição. Ficai parados. Fica parado, filho. Toma posição. Fica parado. Porque Deus tomou a sua dor. Deus tomou a sua guerra. E Ele continua falando assim, e vede o livramento ou o salvamento do Senhor. Talvez a sua batalha é que seu pai, a sua mãe, ou alguém da sua família se converta, ou venha para os cultos. E você está lá guerreando uma luta que não é sua. Deus está falando, se posicione, filho. Qual é a tua posição? Adore o Senhor. Glorifique o nome dEle.
Certamente a sua família, a sua casa vai ver a glória de Deus, eles vão vir. Mas se posicione. Eu quero tomar a luta, eu quero tomar a guerra que não é minha e falar, filho, vamos para a igreja, eu não vou. Não, então em casa você não vai ficar não. É isso aí que acontece muitas vezes com filho e pai. Se um dia eu tiver que arrastar meu filho para a igreja, eu não arrasto, ele tem que saber o que ele precisa. Já falei para ele. Agora, nós estamos guerreando, irmãos. A Bíblia diz assim, a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas sim principados e potestades. Quando Deus fala assim, filho, se posicione, é a forma de você se posicionar em fé e saber que essa batalha é espiritual. Deus está agindo ao seu favor. E por você não ver as coisas acontecendo, vem o desânimo. Mas Deus fala para você, se posicione, filho. Se posicione. Faça como Herodes. Lava as mãos. Vai ficar brigando, guerreando, lutando até quando? Deixa Deus agir. Mas você tem que se posicionar. Uma verdade é, escuta o que eu estou te falando, e se você estiver anotando, anote isso aí. Eu não posso usar o erro de outra pessoa para justificar os meus. Eu não posso. Você errou, você não quer ir, o problema é seu, filho. Eu estou na posição. A posição que Cristo me chamou é essa, de vencedor. Tem muitos aqui que Deus chamou. Deus falou lá atrás, no começo da conversão, filho, você é vencedor. E por conta de muitas coisas, você esqueceu dessa palavra. Mas Deus está falando hoje, posicione. Você continua sendo vencedor. Quem venceu foi Ele. E por causa que Ele venceu, eu recebo essa vitória. Você precisa ter essa revelação. Se posicione. Se posicionar como filho de Deus. Se posicionar como amado de Deus. Muitos vêm para a igreja e não têm revelação do quanto, irmãos. Olha isso que eu estou te falando. Essa é a maior dificuldade de muitos cristãos. Vem para a igreja, está dentro da igreja, está participando de uma célula, mas não tem revelação do quanto ele é amado. Aí Deus fala para você, se posicione como um filho amado, filho. Se posicione como um filho amado. Você é muito amado por Deus. Agora, a ordem dada no versículo 20 é a que eu mais gosto. É a que eu mais trouxe para mim, Ailson. Porque eu recebi muita palavra de profeta. E no passado, muitas dessas palavras eu não acreditei. E muitas não aconteceram por causa da minha falta de fé. Porque eu medi o profeta. Eu estou medindo o profeta. Né? A Bíblia diz assim para você, você pode julgar todos os espíritos, filho. Para saber se é de Deus ou não. Você pode julgar. Agora, profeta de Deus, você julga pelo quê? Pelo caráter. Às vezes você julga pela roupa. Você julga pela forma da conduta dele. E muitas bênçãos eu perdi por julgar profetas dessa forma. E esse versículo me deu uma revelação tão profunda, que ele fala assim, ó, ouve, ó Judá, e vós, está falando vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, ele está falando, crê no Senhor. Você tem que crer em Deus. Sim, credes no Senhor vosso Deus, e estareis seguro. Só o fato de você crer em Deus, você já está seguro, ele está falando aqui. A sua segurança está na sua crença em Deus. Mas ele continua falando assim, ó, crê nos seus profetas e prosperareis. Eu tenho certeza que muitas pessoas liberou palavras sobre a sua vida. Você pode ter até recebido. Ou pode até não ter recebido, mas eu quero que você mude. Você deleta tudo que você viveu a partir de hoje para trás. Tudo que uma pessoa de Deus liberar sobre a sua vida, você creia. Você creia. Não importa o caráter dele. Escuta o que eu estou te falando. Se ele for uma pessoa de má índole, se você crê, dependendo da palavra que ele libera para você, claro que você não vai crer, você não vai receber maldição. Mas se ele falar assim, filho, você é muito abençoado por Deus, receba essa palavra. Não se julgue o profeta pela aparência. Julgue ele pela palavra que ele libera sobre a sua vida. Tenho certeza que quando você crê, você receber essas palavras, irmãos, muitas coisas que estão presas,
por falta de fé em crer na boca do profeta, muitas vão acontecer na sua vida. Muitas vão acontecer na vida de nossa igreja. Em nome de Jesus, irmãos. Recebemos uma palavra. A nossa igreja será uma igreja de milhares. Continuamos crendo nessa palavra, filho. Aconteceu lutas, batalhas, mas quem tomou a nossa dor foi Deus. O que nós estamos vivendo hoje, e a partir de hoje, filho, está nas mãos de Deus. É Ele que faz, é Ele que sabe para onde vai levar a igreja. É Ele, mas uma coisa é certa, Deus levantou profetas nessa igreja. Levantou líderes para que você possa ouvir. Levantou pessoas para falar na sua vida. E escuta o que eu estou te falando. Você quer prosperar? Aqui, 2 Crônicas está no Antigo Testamento. Mas por conta da mensagem que Deus fala que Ele não muda, que Ele é imutável, eu acredito nessa palavra. Eu vou prosperar muito por acreditar na palavra liberada do pastor Silvio Galli, na palavra liberada do pastor Rogério Braga, na palavra liberada do pastor Aloysio sobre a nossa vida. Nós estamos debaixo dessa unção, irmãos. Nós estamos debaixo desta palavra. Seremos, não, já somos uma igreja de milhares. Já somos. Já somos. Agora, crê nos seus profetas e prosperareis. Não seja como o cego, que se debate sem saber para onde ir, tentando resolver problemas na sua própria força. Deus não quer que você viva num estado constante de ansiedade, incerteza, estresse, medo. Creia no Senhor, creia nos homens do Senhor e creia que a batalha é do nosso Deus. Você pode dizer um amém? Se posicione, irmãos. A crise de muitos é a falta de fé. Mas nós estamos cheios de fé em nome de Jesus. Quinta palavra que Deus liberou no meio da batalha. Deus falou assim a isso: permaneça na posição. Qual é a posição que você está hoje? Como líder? Como marido? Como filho? Deus está falando, permaneça na posição, mas não é esse tipo de posição que eu quero te falar. É a posição de homem de Deus e mulher de Deus. Sem essa de ser inconstante. Sem essa de hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Nós vamos ter batalha a todo momento, irmãos. Nós vamos ter. Podemos ter até essas oscilações espirituais que nós falamos, né? Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Mas escuta uma coisa, se você entender que Deus tomou a sua batalha, você pode até oscilar. Mas a Bíblia fala assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. A Bíblia fala assim, que quando eu estou forte, eu estou fraco. Por quê? A Bíblia fala isso, porque é para você reconhecer a necessidade em Deus. Porque se você estivesse o tempo todo forte, você poderia bater no peito e falar assim, tá vendo isso? É assim. Por isso que a Bíblia fala, filho, ela é clara naquilo que ela explica. Então você tem que reconhecer a sua fraqueza e se posicionar, permanecer na posição. Pode o vento balançar, pode acontecer tudo, pode desfazer até o meu casamento, pode até meu filho ir embora, pode meu marido ir embora, minha esposa ir embora, mas eu não vou sair da posição que Deus me colocou. Você sabe o que acontece no meio de muitos relacionamentos? Como já aconteceu. Você vê o marido e a esposa dentro da igreja. Aí de repente, rompe o relacionamento. O que acontece? Os dois saem. Os dois vão embora. Os dois se afastam. O que não pode acontecer é isso, irmãos. Porque assim, ó, a Bíblia fala que assim, ó, estando dois juntos, um será levado e o outro será deixado. Amor, eu quero ir. Então permaneça na posição aí. Você está entendendo o que eu estou te falando? Você está entendendo? A sua vida com Deus não pode tornar dependência do seu marido. E nem da sua esposa. A Bíblia diz que salvação é individual. Você já foi salvo, filho.
Agora, permanecer na posição não é para qualquer um, Ailson. Não é para qualquer um. Tem uma música muito antiga que ela fala assim: o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. É isso aí. O vento vai soprar, filho. Vai soprar, mas você não vai balançar, porque você vai permanecer na posição. Efésios capítulo 6, versículo 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus. A Bíblia está falando algumas? Deus está falando todas. Toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. A Bíblia está falando que você não vai ter dia mau? Vai ter dia mau. Mas se você tomar toda a armadura de Deus, não a sua, a Bíblia fala assim: depois de teres vencido tudo, permanecereis inabalável. Eita glória, essa é uma palavra poderosa para nós, irmãos. Se revista de toda a armadura. De novo eu vou fazer propaganda. Às quartas-feiras, se você não consegue orar na sua casa, filho, às quartas-feiras, escuta o que eu estou te falando, é uma vez na semana. Tomar a armadura de Deus fala de você se entregar a Ele, deixar Ele fazer aquilo que você não pode fazer. Você ler a palavra, você ter vida de oração, você ter vida de comunhão com os irmãos. Isso tudo é a armadura de Deus para você. Você sabia disso? Que quando você está com os irmãos, você se torna mais forte. Se você ficar 2 domingos, escuta o que eu estou falando, sem vir para o culto, você já vai ficar frio, desanimado. Acontece isso com muitas pessoas. Eu, no momento da minha conversão, era assim. Se eu ficasse um dia sem ir para o culto, aí eu já ficava desanimado, não queria ver, não queria ir para a igreja. Imagina se eu não participasse da célula. A célula é um complemento a mais da igreja para a gente. É a extensão da igreja nas casas. E a célula é bênção para você. Se você não participa de uma célula, a gente precisa abrir uma lá em Itaquera. Só marcar o dia. Se você não participa de uma célula, filho, escuta o que eu estou te falando. Você pode até vencer. Mas quando você está unido com mais pessoas, você se torna mais forte. Porque a fé da outra pessoa pode te contagiar. E aí você pode permanecer mais firme na igreja, mais firme na célula. É assim que acontece. Nós ficamos parados, escuta o que eu estou te falando, nós ficamos parados no descanso da obra consumada, Willy. Nós descansamos porque sabemos que já foi tudo feito por Ele. Por isso que Ele fala para nós: permaneça na posição. Qual é a posição que Ele está falando para você aqui? A Bíblia fala assim, que Cristo venceu. E nós também vencemos. Qual é a posição de Cristo? Assentado à direita de Deus Pai. E qual é a sua posição aqui na terra? Eu estou sentado à direita de Deus Pai. É essa a posição. Você tomar a posição de Cristo sobre você. Você sabia que você é um Cristo ambulante aqui nessa terra? Em outras palavras, Jesus não vai vir fazer aquilo que é para você fazer. Então o espelho de Cristo hoje aqui na terra é você. Então as pessoas estão olhando para você e através de você elas podem ser sustentadas a ter uma posição firme em Deus. Por isso que eu falo isso. Olha para mim, eu sou imitador de Cristo. Não é você falar assim, não olha para mim não, olha para Cristo, eu sou pecador. E aí que você é pecador? O problema é seu que você é pecador, mas seus pecados já foram perdoados, filho. A Bíblia diz isso. Só você que não teve revelação então disso. Que a partir do momento que Cristo se entregou por mim naquela cruz, eu tenho a revelação do quanto eu sou amado. E sou perdoado. Não importa o que eu faço. O meu pecado não é por querer. Pode ser até acidental.
Mas logo quando se torna acidental, filho, já te gera um mal-estar, já te gera dor. Você já fica mal por você ter errado, você ter feito algo errado. Aqui acontece nos relacionamentos conjugais também, quando o marido fala de uma forma um pouco mais rude com a esposa, ele se sente mal. Fala, puxa, por que eu fui falar assim? É dessa forma que acontece com Deus. Então é você compreender. A sua posição hoje é a mesma posição que Cristo. Cristo é a nossa esperança da glória. Só que em nós. Não oramos para alcançar uma posição de vitória. Nós já estamos na posição de vitória. Nós não oramos por vitória, mas oramos na posição de vencedor. Já vencemos, por isso permanecemos. Alguns oram para ficar mais perto de Deus, mas nós oramos porque já fomos aproximados pelo sangue de Deus. Alguns clamam para Deus que venha, mas nós sabemos que Ele já habita em nós. Essa é uma verdade. Mude a forma da sua abordagem, sua perspectiva de vida e coloque-se na posição de Cristo hoje. Em nome de Jesus. Sexta. Tem mais duas aqui, irmãos. Não, vou encerrar por aqui. A sexta fala assim, a última palavra que Deus fala no meio da batalha, Ele fala o seguinte: veja o salvamento de Deus. Oh, aleluia. Só veja isso. Só veja Deus salvando. Esta é a sexta palavra que Deus fala. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 17, diz assim: veja a salvação do Senhor. Milagres vão acontecer. Deus está operando por amor do seu nome. Não estamos envolvidos numa obra humana. Eu e você não estamos envolvidos numa obra humana. Estamos envolvidos numa obra que já foi consumada há mais de 2000 anos atrás. Nós estamos envolvidos nessa obra. Agora, eu e você precisamos ter essa revelação. Salvação. Uma pergunta eu faço agora e você só pense nessa pergunta. Que isso não te gere dúvidas. Você tem certeza da sua salvação? Não é por méritos e nem por obras. Então você precisa ter certeza da sua salvação. Se você confessou Jesus como o seu único e suficiente Salvador, com os seus lábios, e você creu no seu coração, escuta o que eu estou te falando, você já é salvo. Agora, se você nunca falou isso, em hipótese alguma, ou em lugar nenhum, eu queria te convidar a você se colocar de pé, e você falar esta oração comigo nesta noite. Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé. Eu já vou estar encerrando. Queria que o louvor subisse. Amém? Enquanto o louvor vai subindo, nós vamos fazer essa oração aqui. Agora, eu quero te dizer a última. Eu vou ter que falar a última, não vou ter que terminar essa mensagem aqui hoje. A última palavra que Deus falou no meio da batalha, Deus falou assim, ó: enfrente o inimigo com confiança. Ele falou lá em Isaías capítulo 55, versículo 11, assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Feche seus olhos por um instante.